Bom dia, pessoal, é um prazer novamente estar com vocês, hoje finalizando a semana, tá bom? Espero que todos estejam bem e vamos lá, né? Vamos lá para mais uma aula, né? Turma aí, sétimo ano, as correções, né, do PDF que eu passei e aí continuação da região Nordeste, hoje com a parte 2, tá bom? Então vamos lá, é bem tranquilo o assunto, é a mesma coisa da aula passada com alguns detalhes a mais, tá bom? Correções do PDF, vamos lá, pessoal. Preencha os quadros a seguir, colocando os estados, suas siglas e capitais. Então, você botar, por exemplo, aqui, Pernambuco, botava o nome de Pernambuco, certo? Pernambuco. Eu não vou botar o nome de todos aqui, porque vai ficar muito demorado. Eu vou botar só as siglas e vou dizendo as capitais, tá bom? Então, Pernambuco, qual seria a sigla? PE. Capital, Recife. Próximo, Alagoas, AL. Capital, Maceió. Próximo, Ceará. Não precisa ser na ordem aqui não, tá bom? Capital, Fortaleza. Vamos botar outro aqui, o SE. SE. Seria o que? Sergipe. Capital, Aracaju. Aí tem o próximo aqui que poderia ser Rio Grande do Norte. Capital, Natal. PB, Paraíba. Capital, João Pessoa. PI, Piauí. Capital, Teresina. MA, Maranhão. Capital, São Luís. E aqui seria o BA, a Bahia, com a capital, que é Salvador. Então tá aí. Não tem, ninguém errou essa, tem no livro. Era bem fácil, né? Segundo, qual tipo de vegetação predomina na sub-região do meio norte? Floresta amazônica, é uma mata equatorial aí, e também a floresta equatorial, que é a floresta amazônica, e também a mata dos cocais, beleza? Então seria essa aí a segunda questão. Aqui fala sobre a Mata Atlântica, né? Descreva os fatores responsáveis por essa degradação, principalmente a exploração portuguesa, tá bom? Os portugueses aí foi que de fato devastaram a floresta amazônica. Então a exploração pelos portugueses. 4. Comente do que se trata a transposição do Rio São Francisco. É uma transposição, é um desvio do rio para que se chegue, né, ao sertão. A gente viu que foi concluída agora, né, recente, esse mês passado, pelo governo Bolsonaro, né? Ele finalizou, né, as obras, né? Iniciou no governo Lula, passou pelo governo Dilma e foi finalizado agora, em 2020, pelo governo Bolsonaro. Vantagem, né? Leva água para quem não tem. Desvantagem, né, são aí as questões ambientais que podem causar, principalmente no nível do rio. Quinto, os tipos de clima que predominam na região Nordeste são o tropical úmido, o tropical semiúmido, o tropical semiárido. São tipos aí que predominam na região Nordeste, tá bom? Então é isso aí, pessoal. A gente corrigiu já a atividade. Vamos agora para a continuação da aula, né? Polígono das Secas. O que é isso, né? Região reconhecida pelo governo federal desde 1936 como sujeita a sucessivas estiagens, tá certo? E para a qual devem ser planejadas políticas específicas contra as secas. Então toda essa região aqui está grifada aqui, ela tem um valor mais especial, né? Tem que ser tratada com horário diferenciado porque tem muita questão de seca, tá certo? Então aí os políticos precisam organizar e planejar políticas públicas contra as secas nessa região, né? Infelizmente a gente vê que isso acaba gerando espécies de corrupção que a gente vai ver agora mais à frente. Por exemplo, como a indústria da seca. O que é a indústria da seca? Pessoas que se aproveitam da seca para roubar dinheiro público. Olha lá, a seca do Nordeste
é um problema antigo e que se repete de tempos em tempos. O eventual desvio, olha que absurdo, de recursos. Rapaz, eu fico arretado quando eu vejo isso. Desviar recurso para quem mais precisa, tirando de quem mais precisa. Isso é um absurdo. Isso é revoltante. Eu fico realmente enojado com políticos que fazem isso. Por exemplo, numa região de seca, você desviar recursos de quem precisa de água. Por exemplo, na pandemia agora, né? Nós estamos na pandemia, o governo federal investiu aí milhões e milhões, milhões, bilhões em dinheiro aí para as cidades, para os municípios, para os estados, e a gente tem visto aí roubo e mais roubos, né? Dinheiro esse que deveria ser investido em respiradores, dinheiro que deveria ser investido em medicamentos, está aí sendo desviado, né, de monte. Então isso é muito triste. É muito triste, isso aí realmente é um absurdo. Então, destinados a diminuir os efeitos da desigualdade. Então, o recurso é para diminuir o efeito da desigualdade. Porém, né, eles se aproveitam disso aí, desviam recursos, e essa questão aí é conhecida como indústria da seca. Vem a verba, né, para investir nisso, mas aí prefeitos acabam aí junto com os secretários aí de algumas cidades, né, passando a mão no dinheiro que deveria ajudar muita gente. É o dinheiro público que deveria ser investido na construção de açudes, por exemplo, né, para levar água para a população mais pobre. Complicado, uma situação muito complicada. Eu fico arretado quando eu vejo isso. Não vejo lógica. Transposição do Rio São Francisco, né, um dos grandes projetos de irrigação. É um projeto de irrigação de terra do sertão nordestino, prevê a transposição das águas. Prevê não, que hoje já foi concluído, né, graças a Deus. Esse projeto gera forte polêmica, tá certo? A transposição pode gerar problemas na produção de energia elétrica pelas usinas da região. Por quê? Porque está diminuindo o fluxo de água, a vazão de água. E isso pode ser um problema aí para a geração de energia nessa região. Tá aí, né? Por onde a transposição vai passar. Tá mostrando tudo direitinho nesse mapa. Zona da mata. A gente volta aí para as sub-regiões. Tem mais algumas características, né? Intensamente explorada. Muito explorada. Houve um forte desaparecimento da mata. Olha aqui, ó. A Mata Atlântica praticamente desapareceu. Tem muito pouco. Concentra a maior parte das capitais e grandes cidades do Nordeste, na zona da mata. Concentra a maior parte da população. A maior parte da população está justamente na, na zona da mata. É a região mais desenvolvida e industrializada do Nordeste. Também sofre com muitos problemas, né? Forte desemprego, salários reduzidos, etc. E pode ser dividido em três, né? A zona da mata açucareira, a cacaueira e o recôncavo baiano. São áreas importantes dentro da zona da mata. A zona da mata tá aqui, olha. Açucareira, né? Aí são aquela que produtora de cana-de-açúcar. A gente sabe que a cana-de-açúcar foi muito importante, principalmente no período colonial, para os nordestinos. Cacaueira, né? É mais ao sul da Bahia. A Bahia se destaca como a maior produtora de cacau do Brasil. Então é importante, 65% da produção brasileira de cacau está aí justamente na Bahia. E o recôncavo baiano corresponde a vários municípios em torno de Salvador. É importante polo industrial e berço de atividades extrativistas. É muito importante isso aí. Tá aí mostrando, né? Aqui é a zona da mata açucareira. Aqui nós temos o recôncavo baiano no meio da imagem. E do seu lado direito nós temos aí, né, a zona da mata cacaueira. O agreste, né? Vamos chegar no agreste agora. Aí quais são as atividades? São primárias, né? Setor primário, pequenas fazendas com policultores, né? Muitas culturas diferentes. Também tem pecuária leiteira nessa região. E aí cidades importantes como Feira de Santana, Caruaru, Campina Grande, Garanhuns, tá certo? Tá aí mostrando um pouquinho aí de imagem do agreste. Meio norte, também atividades primárias, né? Se destaca, principalmente com extrativismo vegetal. Essas grandes palmeiras, né? Que eu falei
da Mata dos Cocais, Carnaúba e Babaçu. E também extrativismo mineral. Pratica-se pecuária e agricultura no meio norte. Tá aí os coquinhos aí do Babaçu. E o sertão, né? Tem aí muita pecuária, né? Pecuária extensiva, agricultura comercial, café, algodão, soja, milho, muitas culturas aí plantadas no sertão. E aí nós temos algumas áreas importantes do sertão, principalmente Petrolina, né? Todo mundo conhece aí, sabe do polo que há em Juazeiro e Petrolina devido à irrigação pelo Rio São Francisco, que produzem muitas frutas nessa região. Tá aí algumas frutas aí, acho que isso é manga, né? Olha o tamanho da manga. Aí eles utilizam muitos agrotóxicos, mas também as frutas saem com tamanho bem exagerado, né? Bem grande. E é isso, pessoal. Finalizamos a segunda parte da região Nordeste, onde vimos a questão do polígono da seca, a indústria da seca e também mais algumas características das sub-regiões nordestinas. Vocês têm um prazo aí até dia 19 para me entregar o PDF que eu já passei, tá bom? Então você vai fazer aquele PDF da mesma forma que fizeram outro. Os 5 primeiros computam aí válido como hora do desafio, beleza? Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Fique com Deus.